O assunto é produção. Estamos hoje com Fernando Del Papa. Tudo bem, Fernando? Belezinha. Fernando, vamos contar um rapidinho. Cara, faz muito tempo que a gente se conhece. Acho que deve fazer uns. Faz 10 anos que eu estou no Brasil. Deve Uhum, fazer uns 15 anos. Na verdade, quando eu comecei a querer ir no Brasil, você é brasileiro, você está em Paris, agora você estava chegando na França, né? Faz quanto tempo que exatamente. você está na França, mais ou menos? Eu cheguei em 2000 e a gente se conhece desde 2000. Eu vou dizer, acho que a gente fez junto o teu primeiro ensaio em Paris. Eu me lembro que É, tinha o Ludwig e tudo. exatamente. Caraca, então vai fazer 16 anos isso? 16 anos e engraçado porque eu já fiz uma história, a gente vai conversar sobre isso, musical, gravei coisas e tal. E o projeto que a gente começou junto na época, que é o meu projeto, com o meu nome e tal, eu acabei de lançar o disco esse mês, 16 anos depois. Uau, que legal, que legal. Bom, vamos começar do começo. Se apresenta um pouquinho quem é você, de onde você vem, aonde você vai, o que que você faz na vida, para as É, pessoas que não da conhecem. onde eu venho é fácil, para onde eu vou é mais complicado. Não, o negócio é o seguinte, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, morei no interior de São Paulo há muito tempo, onde eu aprendi a tocar cavaquinho. Minha família é de músicos, nenhum profissional. Todo mundo toca, aliás, teve até uma festa esse final de semana da minha família toda, uma reunião gigante, o samba rolou durante, sei lá, 2 dias seguidos. Que legal. E aí eu me apaixonei pelo cavaquinho, comecei a estudar cavaquinho no interior de São Paulo, então quando eu cheguei em São Paulo, eu já quis tocar, fazer encontros, nunca uma vontade de ser profissional da música. Porque eu sempre gostei de uma música lá do B, do samba, do Cartola, que na época não era tão, a gente não achava tão facilmente assim, na mídia e tal. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer uma escola de arquitetura, que é minha ideia, e paralelo eu ia fazer música. Essa foi a minha Ah, vontade. Aí nem sabia comecei com disso. isso. Ok. É, aí eu cheguei em São Paulo, voltei para São Paulo, onde que eu nasci, e comecei a tocar com um monte de grupos de samba e nas escolas de samba de São Paulo. Eu comecei tocando cavaquinho, eu tinha 16 anos, e logo comecei a compor com a galera das escolas de samba, que é uma coisa que eu gosto bastante. É um universo assim, bem, bem interessante, bem louco, assim, que eu gosto. Que E legal. aí, vida de samba, vida de choro, sempre cavaquinho no Brasil. Aí eu falei, poxa, eu precisava, antes de eu entrar na faculdade de arquitetura ou outra, eu falei, pô, eu queria dar um tempo na Europa. Minha tia, Regina Del Papa, uma produtora que A mora aqui. Regina Del Papa, ela faz milhões de coisas, tipo, é a mulher da música brasileira, das festas brasileiras em Paris, né? É a antena, né? A antena brasileira que tem aqui na Europa. Todo brasileiro, músico, produtor do Brasil que vem para cá, dá contato com a Regina. Ela é a antena do Sim. Brasil na Europa. E aí eu vim para cá, eu comecei a estudar saxofone no Brasil. Aí eu falei, peraí, antes de eu entrar na faculdade, era uma boa ideia morar na Europa um tempo, aprender uma língua e estudar um pouco saxofone. Eu estava pirando no Selmer, eu queria um saxofone Selmer, eu falei, vou dar um tempo em Paris para ver como é que é. Cheguei no Legal. Brasil, tinha 19 anos, 19 para 20 anos. Aí aquela, né? Cheguei tocando cavaquinho, Fernando do cavaco, óbvio, como todo. O fulano do pandeiro, o fulano dos sete cordas, o Fernando do cavaco. Legal. Nessa hora, todo mundo já me botou esse nome, o saxofone já foi para as cucuias. Eu comecei a tocar saxofone em casa, não conseguia achar um professor, eu era caro, não lembro. Eu comecei a tocar em casa, os vizinhos batiam, porque em Paris tem esse problema do som. Então, quando eu comecei a tocar saxofone e as vizinhas batiam por causa do barulho, eu botei a cabeça dentro do guarda-roupa para fazer menos barulho, tocava meu sax tenor e nada, e nada. Chegou uma hora que eu falei, cara, o Ludovic, nosso amigo em comum, Sim. estava apaixonado por cavaquinho, a gente fez uma troca. Eu falei, te dou uma aula de cavaquinho, você me dá aula de saxofone. Me A gente faz lembro disso, cara. É assim que começou, é verdade isso. Que exatamente. legal. Ele Aí estava nesse louco começo, com música o Fernando, brasileira, falou, vou o aprender Fernando do mais. Cavaco chega em Paris querendo tocar saxofone, mas chamando cavaco. E aí foi que a gente se encontrou. Foi aí que o meu projeto, eu falei, cara, eu queria fazer uma banda para tocar umas músicas, uns sambas, mais outras coisas, uns forrós e tal. Você tocando baixo, o Ludovico tocando saxofone, uma galera, Daniel, meus amigos. E eu achei, há pouquíssimo tempo atrás, uma demo da gente tocando. Não!
Participação do Nicolás Karasik no violino. Eu acabei de entrevistar e a gente falou disso também. Que legal. Peraí, Isso em 2000. tem fita, é isso? Eu tenho, acho que eu passei já do mini disc para um CD, sei lá, botei no meu computador, vou te mostrar. Eu te Mini passo isso. disco. Dinossauro completo, legal. Então, é isso aí eu comecei a fazer isso e eu saquei nessa época que esse lado da produção também me interessava, porque para me promover, eu já tinha interesse já em mexer um pouco com Pro Tools, com programas de música, mas também com o interesse de vender o meu projeto, porque não adiantava nada eu ficar tocando em casa o dia inteiro meu cavaquinho, ninguém me chamava para tocar. Aí eu comecei peraí, preciso aprender a vender meu projeto, preciso aprender, saber tocar bem meu cavaquinho, ser profissional, ter um instrumento em dia. Meu pai me alertava muito, falava, se liga, que é muito importante tudo isso. E o lado de estúdio, que é uma coisa que eu adoro ainda, gosto muito de gravar, e esse lado de gravação de estúdio. E eu me inspirei em muitas pessoas. Uma delas, que eu sempre cito, é o Suami Júnior, que é um grande produtor musical do Brasil, que trabalha com muita gente no mundo todo e que agora, o disco que eu acabo de lançar agora, é uma produção do Suami Júnior, 16 anos depois. Que legal. Aí, foi muito legal, porque você chegou, a gente fez esse ensaio, acho que na época eu já estava começando a olhar para fora, e você começou a estar em todos os cantos, né? A gente chegava uma noite brasileira em Paris, tinha o Fernando tocando, ou nas áreas, mais ou menos nessa época você começou a montar o orquestra do Fubá também, né? Com o Ricardo Hertz, o TT, o Ricardo Tepperman. Foi isso, né? Foi mais ou menos isso? Foi logo depois. A gente começou isso lá por 2000, 2001. O Fubá foi acho que no final de 2001, começo de 2002, por aí. Legal. Aí, para quem não sabe, para os brasileiros que não moraram em Paris ou não passaram em Paris naquela época, o Fubá foi uma coisa assim incrível, né? Uma orquestra de forró e pô, vocês quebraram tudo, estavam fazendo um monte de shows. Eu me lembro, eu fiz um sub aí para o Natalino na Bélgica uma vez, foi muito legal, tem a plateia e tudo, show de bola. Como que foi essa ideia de fazer um grupo de forró com cavaquinho e violino? Tipo, Foi um encontro. É interessante esse lado dos encontros das pessoas também, né? Porque o Suami que me deu o contato do Teté. O Teté chegou em Paris, tem um cara que me passou o teu contato, era o Suami, esse produtor. Aí o Natalino era um carioca que estava chegando do Rio de Janeiro, com uma visão super aberta da música brasileira, querendo fazer encontros. O Natalino baixista. O Ricardo Hertz estava nos Estados Unidos, na Berkeley, estudando. Aí falou, amigo do Ricardo Tepperman, do violão, e falou, deixa eu passar umas férias em Paris. Quando ele chegou em Paris, ele falou, poxa, mas essa cidade é demais, o que eu estou fazendo na Berkeley? Voltou para Berkeley, fechou a conta lá, pegou as coisas dele e veio morar em Paris e estudar com o Didier Loukoude, que é um grande violinista francês. Sim. Bom, que fez muitas coisas e também que é um dos alunos do Grappelli e outras coisas também. Então, assim, o Fubá foi um encontro de vários músicos e também a pedida de um público que queria dançar esse forró, porque existia um movimento de forró no Brasil, o forró universitário, mas também tinha um outro forró, que é do Mestre Ambrósio, que faz parte desse forró universitário também, mas que tem uma sonoridade outra, que tem uma coisa da raiz, e um pouco moderno também, que eu diria, porque o Fubá, a força do Fubá, além dos encontros pessoais, assim, de amigos e tal, é a força musical, porque o Hertz vinha da música clássica, e estava querendo entrar no jazz. O Natalino era baixista que tocou com um monte de gente da bossa nova, do samba e jazzman também, e estava querendo fazer forró. Eu, completamente samba e choro, querendo trazer o forró. Então, foi um encontro de muitas culturas para fazer uma mesma música. Que legal. Em Paris, que a gente não tinha nenhum escrúpulo de tocar Mano Chao em forró, de tocar Cesária Évora em forró, e tocava tudo, música instrumental, não era só cantada. Então, acho que a força do Fubá foi um pouco isso. E aí, rolou um sucesso legal, assim, a gente rodou bastante a Europa, e a banda existe ainda, tá? Uma pausa, porque esse lance da produção volta sempre a questão, né? Público, produção e músicos. Como gerenciar isso é o grande mistério do mundo. A gente acaba se virando músico de qualquer maneira, e o Fubá, como teve uma estrutura, um momento, uma coisa tão importante, é difícil
a gente pegar as coisas na mão. Em outros projetos, a gente pega as rédeas e fala, ó, meu disco eu faço. Eu vou atrás de subvenção ou de produção e vou... O Fubá é uma banda que estava pronta para fazer música. E a gente delegou isso para outras pessoas fazer a produção. O dia que a gente não tinha mais esses produtores com a gente se sentiu meio manco, uma perna só, e falou, poxa, eu sou músico, eu não estou afim de fazer produção. Então o Fubá deu uma desestabilizada. E é a volta também. Aí, alguns membros da banda voltaram para o Brasil, isso deu uma desestabilizada também. Mas, assim, o bacana que aconteceu, para continuar o papo de produção e Fubá, tinham produtores, Regina, a minha tia, que estava aqui, a Soraya Camilo, que é uma produtora que trabalhava numa grande produtora em Paris, de disco, e o Valentin Langlois, que era outro produtor que trabalhava na Arion, na parte de world music, estava todo meio de saco cheio de fazer os seus trabalhos assim, e o Elias Molina, que também que era um jornalista. Todo mundo estava um pouco de saco cheio dessa vida de grandes empresas e queria experimentar um projeto de disco, de uma estrutura um pouco menor, onde eles poderiam mesmo escolher os artistas deles. Aí eles se juntaram para criar um selo que chama Helico Music, que é um dos grandes representantes, para não dizer o grande representante da música brasileira na França. E eles criaram para fazer o primeiro disco do Fubá. Então a força do Fubá foi essa também. Que, além dos músicos, tiveram pessoas que se uniram do lado produção para poder fazer o disco e vender o espetáculo da banda. Legal, mas o negócio que eu tenho que ressaltar, assim, é que eu vejo muitas pessoas falar, pois eu preciso de um produtor, eu preciso de um produtor. Eu vi vocês começaram fazendo festas pequenas, né? Eu não duvido de vocês mesmo ter produzido o negócio. Aí o negócio pegou, tipo, pegou mesmo, assim, tipo, cada semana estava lotadaço, assim, era o encontro lá em Paris do povo da música brasileira. Aí, claro, as pessoas começam a olhar para isso e falar, se eu vou apostar minha grana aí, o meu tempo, né? Se eu não tenho grana, eu tenho tempo, alguma coisa vai sair disso, né? Não foi, a gente está sentado, pô, a gente precisa de um produtor. Não, vocês lançaram um negócio, as pessoas se agregaram e o negócio pegou fogo mesmo, né? E estava num momento muito gostoso que o CD estava ainda rendendo algum dinheiro legal. Foi, justamente foi, eu vejo de fora assim, um momento que as pessoas que entraram apostaram mesmo no negócio. Então, cresceu bastante. Aí o Ricardo foi embora mesmo, os dois Ricardos até. Eu acho que teve uma perda de tesão, né, um pouquinho de repente, né? Mas é normal, né? O negócio foi tão grande, difícil manter um grupo durante tanto tempo. Aí depois cada um quer fazer suas coisas e tudo, mas pô, para mim foi um super exemplo aí de foi muito bom para muitas pessoas, né? Foi bom para todos os integrantes, foi bom para os produtores, foi bom para o selo. Parabéns, assim, foi muito legal. Você falou uma coisa que é importante. Esses encontros era a energia de todo mundo. Tinha gente, amigos nossos, namoradas, e todo mundo se implicava no projeto. Assim, vamos fazer uma festa brasileira ali numa sala. Ah, mas não vai conseguir. Mesmo quando eu falei que a banda ia ser uma banda de forró, eu falei, vamos tentar. Ah, não, aqui na França só funciona o samba, a bossa nova. Eu falei, cara, mas o forró a gente tem que tocar. E os músicos toparam, falou, vamos fazer uma banda de forró, vamos ensaiar. Aí a gente trazia Ginga no forró, Hermeto Pascoal no forró. Então tinha dos mais pops de Alceu Valença e canções e tal, de músicas instrumentais, dominguinhos, às vezes super complexo, a gente tocava, mas o povo saía dançando. Então, assim, tinha muita gente implicada, investida no projeto, e como você falou, a gente tocava às vezes numa cave, debaixo de um barzinho, debaixo da terra, tava caindo água do teto, transpirando, aquele famoso baile do forró mesmo. Muita gente, muito cheio. Lugar para, sei lá, 50 pessoas, uma sala para 600. Aí tocava. Até chegou um dia que a gente vendeu, sei lá, é uma brincadeira que a gente faz pro bar, a gente vendeu 200 discos, 250 discos num show. A gente fala assim, quando que hoje a gente vai conseguir vender 250 discos num show? Tipo, Vai ser mais difícil. é impossível. Hoje em dia é impossível. Impossível. Legal. E um negócio também importante do Fubá é que começou com essa história de releituras, eu acho que passou no nível superior quando vocês começaram a apostar nas composições também. Porque o legal do Fubá é que tinha a cara do Fubá. Então, os arranjos eram muito legais. Às vezes que eu fui fazer o samba, cara, era super gostoso. Me lembro do Mathieu Gramoli tocando bateria, o cara é um puta bateria, assim. Muito legal. Tinha aquela história da bateria com as duas percutarias, assim, enfim.
mas eu acho também que para você chegar num nível bacana, aquele negócio de releitura tem um momento que tem vai ter que ir além disso, né? De trazer uma coisa original, aí tinha também o site era legal, o visual do disco, enfim, toda uma linguagem aí que vocês criaram. Bacana. E aí depois você começou também, eu me lembro, em 2002 eu fui em Nova York, vocês começaram, eu passei um ano em Nova York e vocês voltei e estava explodindo o negócio. Aí depois você começou a se implicar bastante com roda de samba e de choro, né? Como que foi isso? Não, quando eu cheguei em 2000, junto com o Fubá, mais ou menos, a gente criou o Clube do Choro, com a Aline Sular, e aí o Clube do Choro existe desde 2000, desde Que 2000 legal. até antes. E a gente, mas é mais com aulas, e a gente faz um festival de choro, a gente recebe muita gente aqui. 16 anos que eu tô lá, esse é o primeiro ano que eu saí, porque tinha muita coisa diferente, as coisas foram mudando, as pessoas foram mudando, e eu também estava com muitos projetos fora, não conseguia segurar, mas eu fiquei 15 anos no Clube do Choro. Que legal. Acabei de sair. É uma escola, não é um lugar físico, porque é na Maison do Brasil, dentro da cidade universitária, mas que não é nosso, é um lugar onde tem residências e tal, e tem um teatro, e a gente dá aula nesse lugar, e tem uma orquestra, tem aulas de cavaquinho, aulas de violão e tal, e o samba, na verdade, como eu era muito sambista, eu tinha essa verdade do samba, para mim eu só queria tocar samba se fosse com gente de verdade, não queria fazer mais ou menos. E lá por 2006, mais ou menos, eu diria, que a coisa mesmo foi ficando mais séria, que a gente criou a Roda do Cavaco. Eu criei a associação Roda do Cavaco com meus alunos, e 6 meses depois, a gente criou um grupo de música que chama Roda do Cavaco. Eu toquei ontem à noite no Hermitage. Legal, ainda tem isso. Não, ainda tinha 400 pessoas e recusaram 100 pessoas na porta. Meus alunos estavam na porta, mandavam mensagem: Fernando, me bota para dentro e tal. Os caras voltaram para casa no frio, ficaram na fila lá de fora, não conseguiram entrar, porque tinha... uau, que legal. Então é uma coisa que, assim, super pegou. Faz agora 10 anos que a gente toca com a Roda do Cavaco. E hoje, engraçado que na época, como você saiu daqui, o Fubá era a referência dessas noites brasileiras que tinha uma música, e hoje é a Roda do Cavaco. Que legal. O que tem em Paris? Que, tipo, bomba e que tem uma identidade, que você vê todo mundo. Ontem tinha, sério mesmo, tinha acho que uns 8 jazzmen, mas daqueles... O cara que ganhou a Victoire de la Musique de jazz desse ano estava ontem assistindo a gente com a Roda do Cavaco. O Perrenil, o acordeonista. Tinha o Mário Canonge, um grande pianista das Antilhas, estava lá ontem. Então, assim, a Roda do Cavaco abraça esse público que não são só brasileiros que vêm assistir música brasileira em Paris para curtir o samba da Roda, do Zeca Pagodinho, do Cartola, do Fundo de Quintal, mas é uma galera que gosta dessa convivialidade da música e da espontaneidade. Porque não existe o setlist como a roda de samba no Brasil. Eu estou falando isso para os brasileiros, é evidente, mas para um francês, ver que a gente sobe no palco e não tem um setlist, isso é a coisa mais maluca do mundo. Como assim? Tipo, vocês improvisam a letra? Não. Existe um repertório comum gigante que a gente pega, explica para eles a roda de samba, eles acham isso a coisa mais maluca do mundo. Não, o conceito... Não, vou falar uma coisa, quando eu vou para Paris, falar, pô, cadê? O que vamos fazer à noite? Eu acho a noite em Paris a coisa mais chata do mundo. E a noite no Brasil é a coisa mais divertida do mundo. Então, eu acredito que os franceses devem achar aquele lugar o máximo, né? Um negócio descontraído, com música boa e tudo. Fantástico, parabéns. Uau, 400 pessoas, bacana. E hoje, o que você está fazendo? Eu estou seguindo você no Facebook, você não para de postar um negócio, está em tal jornal, disco de música brasileira do mês e tudo. Conta aí um pouquinho sobre isso. Então, aí o meu projeto, sei lá, que a gente chama no Brasil de carreira solo, né? Eu nunca tinha postado, nunca tinha pensado em fazer um disco, nunca. Pensei, mais tarde, quem sabe, quando eu quiser fazer um disco, mas como eu venho de uma família de 4 filhos, tudo que a gente faz é junto. Vamos na padaria? Vamos junto. Vamos fazer. Para mim, fazer um grupo de música é muito mais fácil do que fazer um projeto solo. Porque o projeto solo, todos sabem, quem passou por isso, que é pedreira. Carregar um projeto. Porque o lance do artista, o artista tem muitas ideias. E é difícil escolher uma, na real. As pessoas acham que
E, sobretudo, quando você acha que essa é a boa, tudo bem. Aí você vai, você batalha essa ideia, chega uma hora que pinta uma dúvida. E quando você é sozinho, você tá com a sua própria cara. Assim, é óbvio que você discute com seus amigos, com seus mestres, que é o meu caso, que eu sempre converso com as pessoas que eu admiro, que já passaram por isso. Mas mesmo assim, é difícil. Aí eu falei, peraí, pronto. 2016, vou tentar fazer o meu projeto. 2016 não, comecei isso em 2013, sei lá. Eu vou fazer meu disco. Comecei o processo, vou fazer meu disco. Bati na porta de uma gravadora que gostava e de gente até que eu conheço. Falei assim, ó, é o seguinte, eu queria fazer um disco, não sei o que lá. Ah, bacana. Cara, mas hoje em dia ninguém compra um disco assim, ó, vem assinar comigo assim. Tudo bem, você já fez o Fubá, já fez a Roda do Cavaco, discos, né? Fiz 3 discos com o Fubá, fiz um disco com a Roda do Cavaco, fiz um disco com Terça-feira Trio e fiz um livrinho com a Galimar, que é um livro de criança. Falei, trouxe esse meu material, falei, pô, já fiz isso. Cara, hoje em dia, home studio, senta a sua bunda na frente do computador ou aluga um estúdio, grava o que você, suas Para ideias. tudo, para tudo, para tudo, para tudo, oba, adorei, isso aqui vem. Então não é só no Brasil, né, gente? No Brasil, se você estiver esperando uma gravadora, pega um sofá bem gostoso, porque bota um monte de almofada, porque vai ficar sentado um tempão. Na França, mesma ideia. Assim, Gente, ninguém investe mais. Você tem que fazer, os caras estão lá para distribuir. E o meu conselho é monta um sistema de distribuição bem caseiro, com redes sociais, lista de e-mail e um site feroz para você ter muito mais poder que essas pessoas. Então, você chegou, fala, tudo empolgado com o teu projeto, fala, gente, eu estou fazendo isso, todo mundo falou, a gente está nem aí, né? Vai fazer, tem muitas conversa. eu tenho muitas ideias. Aí os caras falam assim, todo um monte de gente tem muitas ideias. Agora, tem que ter uma boa ideia e tem que mostrar a tua ideia na prática. Não adianta você falar, vou conceptualizar aí os artistas que adoram. Não, se eu fizer isso, eu já tinha escrito, desenhado muita coisa. Mas, eu falei, beleza, entendi. Aí o que eu fiz? Sentei a bunda num estúdio, eu, um baixista e um percussionista meio batera, 2 cubanos, que eu adoro, que tocam todo tipo de música, jazz, brasileiro, cubano. E comecei a trazer minhas músicas. Uhum. Novas, coisas do Fubá, de 10 anos atrás, e começamos a fazer releitura de tudo isso e achando uma sonoridade juntos. Eu vinha com as ideias, eu falava até as frases às vezes pro baixista, eu falava, faz assim, ó, só que os caras são monstros e amigos e gente que eu tenho super confiança e que trazem outras ideias. Então, assim, eu trazia quase a grande parte das ideias, mas eu deixava aberto para fazer esse encontro. Começamos a... Falei, quer saber? Vou gravar um disco. E eu vi que tinha um cara que tinha um estúdio, tal. Fui gravar, meti a cara na parede, porque é o seguinte, eu paguei um estúdio, gastei uma grana para fazer o que eu achava que ia ser um disco, mas virou uma demo, na real. Porque a sonoridade estava boa, mas ainda estava muito cru o projeto. Então eu gastei uma grana mesmo, foi no estúdio, a gente gravou. Eu voltei nessas gravadoras, 2 gravadoras que eu conheço, que eu adoro, que eu respeito, tem um catálogo muito bacana. Mostrei. Aí os caras falam assim, porra, que legal. Só que chega naquele ponto, né? Música brasileira é muito brasileira para mim. Aí outro fala assim, não, essa é muito música... Quando você quer ser brasileiro, é muito jazz. Quando você é muito jazz, é muito brasileiro. Ninguém nunca consegue, tipo, te dar uma resposta assim e investir no projeto. Na hora de falar, eu vou botar o dinheiro na mesa, aí fica todo mundo assim, não, mas vamos ver, vamos ver. Mas a maioria da galera gostou. Gostou da essência da coisa. Mas falou, ainda você precisa dar uma amadurecida. Falei, muito bem, vou dar uma pensada nisso. E eu tinha meus amigos da Helicô, que criaram o Fubá, que me conhecem muito bem, e falaram, pô, vamos fazer um negócio junto. Fiz um encontro com eles. Olha como a produção vem, como músico, produtor, se vira nos 30. Cheguei, marquei um encontro com eles e mostrei o projeto, eles ouviram e falaram, pô, bacana, vamos fazer o disco? Isso era mês de fevereiro ou março, de 2014, sei lá. Então tá, vamos gravar o disco em outubro. Isso era fevereiro ou março. Outubro a gente grava. O que eu fiz? Peguei minha agenda, paf, outubro, ninguém mexe. Vai chegando a data e nada. Vai chegando a data e eu, e aí, como que tá? Escrevendo e-mail, ligando. Tá tudo certo, não, a gente tá atrasado nos outros discos, mas vamos lá, vamos lá. Bom, moral da história, chegou setembro, não tinha nada, não ia rolar a gravação, meus músicos perguntando, os cubanos, eu falei, cara, libera a agenda aí, vamos fazer outra coisa. E a minha mulher ia fazer um colóquio em
Montreal, Nova York. Eu falei, quer saber? Nunca fui para lá. Vou com a minha agenda livre. Estou a fim de dar uma banda em Nova York. Fui lá. Comprei minha passagem como turista. Fui em Nova York, vejo meus e-mails passando do produtor Swami, que eu queria trabalhar com ele, dos músicos, dizendo, pô, eu tô livre em janeiro, fevereiro, tal, tal, tal. Eu liguei para um estúdio no Brasil que eu conheço, que eu gosto, e falei, putz, tá disponível? Falei, quer saber? Eu vou bancar e vou gravar esse meu disco. Não vou esperar ninguém, não aguento mais ficar esperando a gravadora, eu vou tirar dinheiro do meu bolso, de onde eu não tenho, e vou fazer. Só que é o seguinte, eu sei que o disco é isso, assim, e eu tenho isso. Só que isso dá para fazer a gravação. A gravação, não a mixagem, não a masterização, não a foto, não todo o processo de venda. É para gravar. Porque se eu tiver o som, de novo, não vai ser mais aquela minha tentativa de gravação, mas eu vou chegar a uma coisa um pouco mais profissional, porque os estúdios que eu estava trabalhando eram super profissionais, e eu já tinha desenhado. Queria que a mixagem fosse com tal, com a masterização com tal, já tinha feito um projeto inteiro. Estou em Nova York, papapá. Cara, em 3 dias eu fechei o meu disco, gravação em São Paulo, em fevereiro, janeiro, fevereiro, com todo mundo, participação de um, de outro, de um, de outro. Falei, beleza, partiu São Paulo. Gravei. Tava tudo na minha mão, eu não tinha mais dinheiro. Na mesma época, eu recebi uma bolada de grana que veio da Direito Autoral, da SACEM, que é o organismo que junta. Parecido com o ECAD, assim, com o Abramos, o VC. Assim. Eu recebi as minhas músicas que tocavam na rádio, os outros discos, os projetos que eu fiz para o circo, para teatro e tal. Caiu uma grana no meu colo, assim, que eu não esperava. Eu falei, opa, tenho dinheiro para mixagem. Mixagem é a metade da masterização. Então foi assim, quando eu voltei para Paris, eu já estava correndo atrás da mixagem, da masterização, o disco estava quase pronto, som. Sem um centavo de uma gravadora, sem um centavo. E tudo meu dinheiro. Obviamente, as pessoas tocaram. Ninguém tocou de graça no meu disco. Todo mundo ganhou dinheiro. Mentira, uma participação ou outra, mas dos 25 músicos que tocaram, acho que teve uma participação da Vanção Segalha, ou, sei lá, 1 ou 2 pessoas que fizeram, vou participar, como o Ricardo Hertz, que são meus irmãos, assim. E aí eu cheguei e falei, cara, eu tenho que bancar todo mundo, só que eu tenho que apresentar o projeto e contar a realidade. E aí, obviamente, todo mundo fez um esforço. Então, assim, eu paguei tudo um cachê, vamos dizer, metade de cachê, um cachê de amigo, Claro. mas paguei tudo. E aí volto para Paris com o mesmo disco mixado, tal. Vamos lá bater de novo na porta da galera. Cheguei lá, então, é o seguinte, como é que eu faço para lançar esse disco aqui? Sem capa, sem nada, sem foto. Aí a galera, pô, tá bonito, hein? Nossa, tá bonito. Eu falei, e aí? Vai pagar quanto? Eu falei, até agora eu gastei tanto. Nem lembro quanto estou falando tanto, porque senão falaria até o valor. Aí os caras, poxa, você gastou. Mas hoje em dia é difícil pagar isso, não sei o que lá. 2 opções. Ou a gente faz uma licença, ou... Porque senão, assim, para eles pegarem o disco, a master para eles, para mim era muito importante. Você paga, porque eu paguei tudo isso. Ou você paga metade, nós somos coprodutores. Sim. Eu fiquei nessa, mas assim, super caseiro, hein? Até aí, ó, vai ouvir a história que é remando devagarzinho. E aí cheguei, a coisa foi se abrindo aos poucos. E mas peraí, não sei o que lá, tem interesse. Não, mas eu fizer isso se eu te apresentar um distribuidor. Quer saber? Eu não quero distribuidor, não. Eu quero meu disco baratinho, aquela história que eu disse, do músico, produtor e público. Eu quero tentar passar de músico público sem passar pelo produtor. Essa é muito importante. Eu fiquei pensando. Aí comecei já a fazer a capa. Mostrei capa para produtores. Eu não gostei. Falei, não quero saber. Esse disco é meu, é pessoal. É um disco que eu não estou vender, não estou precisando provar para ninguém. É um disco meu. Mas essa capa é muito sóbria para um projeto brasileiro. Eu quero essa capa aqui. O disco chama Eu Também, no meu nome, Fernando Del Papa. Não mais Fernando do Cavaco. Fernando do Cavaco, como eu estava em todos os outros projetos, todos os outros discos. Sim. Mas aqui é a hora de eu assumir. Eu não queria a minha foto na capa. A minha foto está na capa. O tour de muitas ideias, voltei a assumir essa ideia de botar foto na capa. O disco pronto, achei uma assessora de imprensa.
Falei, bacana, vamos achar essa assessora de imprensa que abraça o projeto. Porque hoje em dia, em Paris, para quem não sabe, imagino como para todo outro lugar do mundo, os assessores de imprensa têm muito trabalho. E, obviamente, quando você tem um assessor de imprensa que tem um Caetano Veloso, o Gilberto Gil, o Zé das Couve e o sei lá quem, tudo fica meio difícil, né? Você vai bater na mesma rádio. A Sim. rádio que eu quero tocar é a mesma do Gilberto Gil. A rádio do... E na França, você consegue tocar na rádio. Eu não conheço tão bem o lado musical brasileiro, mas meus amigos no Brasil falam, poxa, pra você tocar na rádio, você tem que pagar. Você tem que... Famoso jabá, ou ter amigos, ou como... Eu nunca vivi isso no Brasil. Eu vivi outra realidade da música. Mas aqui eu vivi e aqui a galera ouve, sabe? A única coisa que eu ouvi, e que aí eu voltei atrás, que é, dizem que se você tiver uma distribuidora, é como se você tivesse uma estrelinha, porque a pilha de disco independente é bem grande. Estou falando na França, cuidado, em Brasil de repente é diferente. A pilha de independente é bem grande, a pilha de discos distribuídos no mercado, mesmo que hoje em dia ninguém compre disco na loja, quase ninguém, pouquinho, é menor, A menor. mas ainda é menor, mas ainda os jornalistas, para você ter artigo e tal, tem gente que se interessa e vai nessa pilha dos distribuídos e vão na pilha dos independentes. Só que independente, se tiver filtrado, é difícil você correr nas mídias normais, estou falando na França, hein? As mídias normais e conseguir independente. Você consegue uma vitória, uau! Como eu vi que estava no meio do caminho, eu falei, eu acho que por esse projeto eu não vou pegar o risco de fazer completamente independente. Eu fiz até essa parte aqui. Desse lado aqui, com uma assessora de imprensa, eu vou tentar fazer uma combinação e pelo menos distribuir meus discos na loja para ver se eu consigo alguns artigos, para ver se isso, a estrelinha vai me mudar. Uhum. Mas assim, as pessoas, contando depois o que aconteceu, as pessoas que escreveram sobre o meu disco são pessoas que já me conheciam, já tinham escrito sobre fubá. Me pergunto Uhum. hoje, o disco sai, hoje estamos em outubro, quase novembro. O meu disco lançou faz um mês, exatamente agora, faz um mês, ontem fez um mês o lançamento. Teve Libération, que para mim é um dos melhores jornais que tem aqui. Teve Télérama, que é também uma das melhores revistas que tem aqui. Les en Rock, que também é uma das melhores revistas, que lançaram os melhores 10 discos da América Latina desse ano. Meu disco está entre os 10 melhores. Então, assim, Uhum. um monte de artigo que eu nem imaginava que eu poderia conseguir, mas são jornalistas que eu encontrei na roda do cavaco, tomando uma cervejinha, gente que já escreveu sobre fubá. Me pergunto hoje se esse disco distribuído normalmente ou não, eu teria esses mesmos artigos. Não vou ter essa resposta hoje, mas assim, eu fiquei nessa dúvida, então esse disco está completamente autoproduzido. Ninguém botou um centavo até agora, não tive nenhuma Lei Rouanet, nenhum Lei Rouanet Você fez versão um francesa. crowdfunding, né? Então, vou chegar lá. Não fiz nenhuma Lei Rouanet, não fiz nenhuma subvenção, como a gente diz aqui, de Edital. Edital. edital estatal ou privado, nada, nenhum, de Natura, nem de nada. Mas quando chega nesse processo que eu tinha a grana do mixagem, de gravação, depois saiu a grana, dinheiro do direito autoral que eu consegui bancar a gravação, a mixagem, a masterização, a capa do disco. Ainda faltava um pouco para essa tal promoção, pagar a assessora de imprensa e tal. Eu falei, cara, mais do que fazer um dinheiro para isso, que eu poderia correr atrás, fazer um empréstimo ou pedir emprestado para lá, para a tia da avó do sei lá quem, eu falei, eu vou tentar um caminho que mais do que vender, arrumar esse dinheiro, é tentar fidelizar um público. Eu vou tentar criar nessas plataformas de crowdfunding, de Catarse, de benfeitoria, aqui na França chama KissBankBank e companhia. Eu vou tentar dar acesso ao disco às pessoas previamente, antes que o disco seja lançado, que eles possam ter o disco antes, que é uma coisa bacana, e fidelizar um público, porque aqui o meu público é o público de samba, é o meu público do forró, mas esse projeto, a sonoridade, é muito mais ousada, sabe?
Eu acho que o Caetano Veloso pode fazer um disco como ele faz hoje, o Lenine, mas ele faz porque eles já são o Caetano Veloso e o Lenine. Eu duvido que se o Lenine fizesse um disco como ele faz hoje, ele estaria lançando o primeiro disco dele. A gente fala isso entre os músicos, a gente sabe da importância do quarto disco, do sexto disco. Então você precisa se afirmar, você faz um, depois você precisa provar o outro. Então você tem uma liberdade. Esse, para mim, eu considero que é o meu disco autoral e que eu tomo um risco artístico e que eu faço uma aposta. Então, por isso que também as gravadoras ficavam meio da dúvida, lanço ou não lanço. Então, para mim era muito importante criar um novo público para essa nova música. Legal. Para fazer isso, crowdfunding, beleza. O máximo que pode acontecer, você passar uma vergonha, não sei, estou dizendo assim, você não conseguir chegar à soma e falar, não consegui, beleza, pessoal, devolvo o dinheiro para vocês e tal. Mas aí o que eu fiz? Passei simplesmente 6 meses da minha vida, ou quase, estudando que o meu crowdfunding funcionasse. Antes de eu apertar um botão, eu falei assim, eu vou fazer um crowdfunding, qual vai ser como chama isso em português? As trocas, as recompensas. Contrapartidas. Recompensa. Partidas em francês. Recompensas. Quais são as recompensas interessantes? Eu, como um louco, fiz um quadro Excel como um produtor. Antes de aprender a ler uma partitura, eu sabia mexer no Excel muito, muito bem. Então, eu falei assim, o que eu preciso fazer? Se isso entrar aqui, se isso entrar acertar o dia, se eu fizer em 60 dias, eu vou fazer, mas a credibilidade dele, de repente, as pessoas ficam esperando muito para participar. Se eu fizer em 30 dias, vai ser melhor, porque as pessoas já vão querer rapidamente já participar. Isso é para calcular os dias. Quanto dinheiro eu vou pedir? Será que eu peço 10, estou falando em reais, 10 mil reais, ou será que eu faço em 2 mil reais? Será que eu faço 50 mil reais? Caraca, é muita loucura, eu tenho que pensar em tudo isso. Cara, passei 6 meses estudando todos os crowdfundings que existem em todas as línguas, estudando uma plataforma que pudesse fazer todo o meu público francês aqui, que você pudesse passar cartão de crédito francês no cara nos Estados Unidos e no Brasil. Cheguei à conclusão que eu não conseguia achar uma plataforma que funcionasse nos dois. Fiz a loucura, foi mais uma aposta, de fazer 2 diferentes. Uau! Eu fiz a benfeitoria no Brasil e fiz o Kiss Kiss Bank Bank na França. Que interessante. E aí, o que deu? Você conseguiu nos dois? Eu consegui nos 2. Eu fiz no Brasil, sobretudo para minha família, porque todo mundo queria comprar o disco. Claro. Todo mundo queria me ajudar, famílias e amigos, obviamente. E queria me ajudar e falava, mas como que é, como que faz? Não, tá em francês, os sites que eu fazia em francês para poder traduzir em português, traduzia tudo errado, tudo mal. Eu não conseguia achar nenhum. Fiz. Que legal, interessante isso. Todos os 2 me acolheram super bem e foram super respeitosos assim com o projeto. A única crítica que eu faço para quem está ouvindo isso e já deve ter até vivido, quem sabe, eu fiquei surpreso de como a plataforma e as pessoas que estão atrás dessa plataforma participam do seu projeto. Eu achava que era que nem você entra no YouTube, no Facebook, você cria sua conta e você faz o que você quiser com essa conta, sabe? Obviamente, eu não estou falando fotos pornográficas e tal, mas eu estou falando com o seu conteúdo, você que... Isso não acontece, eu isso aprendi. Isso não acontece, você não é 100% dono do seu projeto, assim. É 100% dono do seu projeto. Mas eles tentam te guiar, porque eles têm a experiência de como funciona. E eles não querem ver alguém entrando com um projeto no site deles e não conseguindo. Claro. Eles querem te mostrar que, assim, não é fácil fazer isso. Eles querem te ajudar a guiar. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo de apresentação. Eu não queria botar minha cara, como eu estou fazendo aqui agora, dizendo, pessoal, vem aqui. Porque todo mundo dá mais credibilidade botar o seu rosto no vídeo. Claro. Eu entendo, mas eu não gosto disso, eu não quero fazer isso. O que eu faço? Aí o que eu fiz? Peguei um vídeo bonito que eu tenho, de um filme que eu participei, um encontro com o Pierre Barrou, que eu estava lá, toquei com ele, e fiz uma voz off, eu falando. Ótimo. Dizendo, pessoal, estou aqui apresentando meu projeto. Quem quiser vir, e a imagem super bonita. Quem quiser chegar, o meu projeto assim, sou assado, estou procurando agora o fundo, estou precisando da participação de vocês. Quem puder vir. Então a imagem era bonita. Tinha o áudio em português e legenda em francês. Fiz um texto. Fez legenda em francês e falou em português. Tá. E aí eu
fica até bonito, né? Porque o francês que ouve a língua maternal, eu falando a minha própria língua, pedindo a música, cantando em português, pedindo ajuda na minha língua, e aquela tradução parecia até um filme, né? A gente está acostumado a ver o filme no Legal, cinema. legal, legal. As pessoas meio curtiram aquilo. Mas eu vou além, por isso que eu falei que eu preparei durante 6 meses, não é por acaso o crowdfunding, antes de lançar a campanha, porque eu acho que as recompensas tinham que ser muito importantes, tinham que ser coisas muito interessantes. Obviamente, as pessoas falam, uma camiseta do Fernando. Bom, legal. Obviamente, se você vai dar um disco no final. Bom, legal. Um disco com autógrafo do Fernando. Poxa, legal, mas, sabe, quanto legal é um disco com autógrafo do Fernando? Você tem que ser um pouco mais inteligente do que isso. Além disso, se quiser dar isso, também pode ser. Se quiser uma camiseta, também pode ser, mas todo mundo sabe que todo mundo faz isso. Você tem que ser um pouco mais inteligente. E aí eu comecei a minha ousadia foi até ao ponto de vender 2 cavaquinhos fabricados pelo Fernando. Legal. Eu estou fazendo uma aula de luteria, então estou aprendendo a fazer cavaquinho. Aprendendo, não sou um mestre luthier. Estou aprendendo a fazer cavaquinho, violão. E nunca fiz um cavaquinho. Mas assim, estou terminando meu primeiro violão. Mas eu falei, quer saber? Bora lá. Estou vendo como que eu faço daqui até ali. Eu vou... Não deu outra. Eu botei lá, 2 pessoas compraram um cavaquinho. Um monte de gente comprou CD. Um monte de gente comprou pacotes, um CD do Fubá antigo com CD Fernando Del Papa agora. Várias coisas. Teve aulas de cavaquinho. Peraí. Vou te parar um pouquinho, porque, putz, adorei. Nem sabia que a gente ia chegar lá, mas adorei um monte de coisa aí. A primeira coisa, eu adorei que você pegou o seu destino em mão, né? Odeio pessoas que falam, eu não estou conseguindo, aí o cara fica se lamentando e não sai do zero, fica lá chorando, reclamando no Facebook. Não, vamos lá, pô. Vamos fazer as coisas, vamos juntar as pessoas, vamos olhar para a parceria, né? Eu vou conseguir juntar fulano, vou conseguir juntar ciclano e tudo. Show de bola. 2, o negócio que você falou da assessoria de imprensa, engraçado que agora eu não conheço tanto o mercado francês, mas da minha experiência com o Trio Corrente, me parece realmente que uma assessoria de imprensa lá faz uma baita diferença. Eu diria que no Brasil não faz tanto, é até fácil, eu acho, de chegar nos jornalistas, mas lá o mercado é um pouco diferente. É um negócio de você estudar crowdfunding, eu adorei, né? Falei, gente, aquele lá é fantástico. É fantástico, mas não é para, vou fazer uma campanha, o cara foi lá, preencher a campanha e ficar chorando mais uma vez que não deu certo. Pô, vamos lá, né? E o negócio está, tipo, super bem documentado hoje em dia. Você vai ver Amanda Palmer, você vai ver um monte de caras nos Estados Unidos, você vai ver os próprios sites, tem um monte, cada um tem um blog. E aí você pensou, quando você vai fazer crowdfunding, se bota na cara do cara que está vendo isso. Eu vou ganhar um disco. Bom, mas está meio óbvio realmente, né? Bacana tudo. O que seria mais legal? O que seria uma experiência bacana, um negócio personalizado, um negócio que realmente vai mudar a vida do cara? Bom, cavaco aí a gente já está falando uma coisa mais legal, né? Mas é isso, os caras que conseguem fazer crowdfunding bacana, planejar monstruosamente, assim. 2, se colocar na cara das pessoas, vamos realmente da coisa que os caras gostam, né? Pô, mas muito legal isso, muito legal. Uma parênteses que eu vou te fazer assim, nessa história que você estava resumindo aí, por exemplo, para mim era muito importante de saber quem era meu público. E não era um público. Ótimo. São vários públicos. Então, assim, quando eu fiz as recompensas, eu pensei, a minha avó vai comprar. Ela tem que estar contente com o que ela vai comprar. Se ela bota R$5, se ela bota 50 ou 300, não interessa. A minha avó tem que estar contente com isso. Ela não vai só falar, vou dar um dinheirinho pro menininho, pro meu netinho. Não. Aí eu pensei, por exemplo, um exemplo que eu fiz uma recompensa. Tem muita gente que vem na Roda do Cavaco, que é um grupo de samba que a gente tem, e que toca cavaquinho. Roda do Cavaco, ou os alunos de cavaquinho. Eu dei aula para 200 pessoas de cavaquinho na Europa. Então eu falei, peraí, o que essas pessoas podem pegar assim? Aí eu mandei fazer palhetas de cavaquinho com o logo da Roda do Cavaco. Coisa mais simples do mundo, que não custa tão caro. Sim. Só que assim, o cara que comprou um novo disco do Fernando Del Papa, o disco chama Eu Também, bacana, tal, e você ganha uma palheta que você vai tocar com a Roda do Cavaco. Cara, tem alunos meus de Toulouse, de Marseille, que falaram, é isso que eu quero, é esse, porque tá com a palheta. Então, tipo, obviamente, teve gente que comprou camiseta,
porque é legal a camiseta. E para mim também é bacana, porque a camiseta também tem o lance da promoção, né? Depois o cara tá andando na rua com a sua camiseta. Mas assim, as pessoas querem uma coisa um pouco inovadora. Não é uma criação, eu sou um gênio da... Não, a palheta é uma coisa que já existe. A camiseta também, mas essas É para o combinações... seu público, é específico para o seu público. Aí você fala um negócio super mega legal, a gente tem que conhecer o público. Isso aqui é primordial para tu. Se você quer vender seu show, Total. já que me passa teu contato, fala, cara, o contato meu é meu, não é que eu não vou te dar. Se tu quiser, eu te dar o contato do cara, mas será que é bom para você? Uhum. O contato da roda de um cavaco não é o mesmo contato a ter do teu show da Papa, né? Tem que ter cada público diferente. Exatamente. O que vender para eles, o que proporcionar, tem que saber como falar com eles. Quando você vai falar com o público do trio corrente, com um público cheio de músicos, e também cheio de gente que gosta de jazz, que não conhece tanto, mas vai ter que falar dos dois jeitos, né? Enfim, é muito legal isso. Muito legal. E se botar, como você disse, se botar na cabeça da pessoa que está entrando no site. A pessoa que está entrando no crowdfunding, está entrando no site, conhecendo o projeto ou não, porque tem muita gente que entra de visita e que ajuda o projeto, que nunca nem viu falar no Fernando Del Papa, que chega e fala assim, peraí, eu vou ajudar esse cara aí, ou eu vou comprar um disco desse cara. Então, assim, se botar na cabeça desses públicos, na verdade, que são vários públicos por esse próprio site, é importante. Por exemplo, o cara toca lá no O do Borogodó, bacana. Um grande músico, toca lá toda semana, quer fazer o projeto dele. Tocou a vida inteira num grupo. Um dia vai querer fazer a minha versão, hein? Tô fazendo a minha versão do cara que vai fazer o crowdfunding. Sim. Bacana. Ele toca no O do Borogodó toda semana, vai fazer o crowdfunding pro disco dele. Cara, é fácil falar assim, fazer uma camiseta, vou fazer o disco. Tudo bem. Mas assim, você pode imaginar que o público que vai te ver no O do Borogodó toda semana é um público que vai também naquele outro tipo de bar ali do lado. Então você tem que pensar no nível 2 de raciocínio, que é esse tipo de pessoa faz isso. Mas então quer dizer que esse cara que faz isso gosta de comer no sanduíche depois do Borogodó ali do lado. Eu vou bater na porta do cara do sanduíche e falar, seguinte, fulano de tal, você me dá 10 sanduíches, eu pago para você metade do preço, porque eu estou fazendo um projeto assim assado, eu vou te dar 10 discos, você me dá 10 sanduíches, eu vou botar lá, depois de você sair do Borogodó, você vai ganhar meu disco, o sanduíche do Zezinho do lado do Borogodó. Ótimo. Tipo, essa coisa mais... O cara do sanduíche vai ficar super feliz, porque você já está fazendo a promoção de um sanduíche. Todo mundo vai pensar, caraca, que ideia. Esse cara sabe como a gente, que cada vez que a gente sai do Borogodó, vai comer aquele sanduíche daquele cara. Obviamente, essas pessoas, na hora, vão se sentir dentro dessa sua comunidade, que essas pessoas com quem você está querendo falar. Você quer falar... Comunidade é a palavra. Você tem que criar uma comunidade com o teu projeto e juntar as pessoas. Esse é o negócio do crowdfunding. Com as pessoas vão falar, a gente está pedindo esmola. Não, você não está. Se você está fazendo isso, você está todo errado. Só para ter uma ideia, uma comunidade. Isso. Só para ter uma ideia, só para quem não sabe, não sei se o Brasil está acontecendo isso, mas aqui eu tenho assistido filmes, eu vou no cinema, eu tenho assistido muitos filmes famosos e ganhando prêmios e tal, documentários sobretudo, de gente que está fazendo crowdfunding, que está fazendo filme de gente grande, de cinema, de produtores importantes. Não estou falando de filmes hollywoodianos, hein? Estou falando de filmes com dinheiro e que você olha lá, o cara pediu não sei quantos mil euros no crowdfunding, as pessoas conseguem. O importante para eles é fidelizar as pessoas que estão em volta desse projeto. Seja eu quero fazer um disco de final de ano para minha família, eu vou pedir 3 mil reais para poder fazer meu disco e todo mundo vai estar contente, eu tenho que saber para quem eu vou falar. Se eu quero ser o meu projeto, não adianta você pedir 50 mil reais e você quer vender o disco para os seus avós e para as 10 pessoas que vêm ver você tocar num bar, entendeu? Não pode, é incompatível. Então isso é muito importante, sabe? Por exemplo, quando eu pensei nisso, quanto eu vou pedir, eu parei e falei assim, peraí, quanto custa o meu cavaquinho que está no meu colo? Sabe? Se o meu cavaquinho tivesse um cavaquinho de fábrica que custasse 150 reais, eu não ia pedir 50 mil reais para poder fazer meu disco, entendeu? É incompatível com o meu status, onde eu tô, meu nível musical, o meu encontro com a música, com as pessoas que eu já encontrei, com os palcos que eu já toquei. Você tem que botar, tem que saber o tamanho dessa perna para dar o passo, aquela famosa... Eu falo o seu valor de mercado. Você precisa entender o seu valor de mercado. Aquilo lá é valor de mercado. Cara, você conhece os anúncios do Facebook? Você faz isso? Como assim? Os anúncios do Facebook, você anúncios? já... Ah, sim. Porque do jeito que você pensa, se você não faz isso, você tem que começar urgente
porque o jeito que você pensa o público é muito bom para anúncio de Facebook. Não, eu faço isso. Eu até tenho interesse em aprender mais, até o papo com você. Exatamente. Não, eu tenho o Cristiano no Fubá, quando o Ricardo Tepla não foi para o Brasil, a gente convidou um baiano que morava em Barcelona, um grande amigo, músico, chama Cristiano Andrade, que voltou para a Bahia. Ele me abriu os olhos para isso, de os cliques, a importância do clique. Hoje em dia, até quando eu entro num jornal para dar um clique, para dar o meu voto para o Crivella, eu falo, não, eu não vou clicar nessa notícia porque eu não quero dar o meu... Porque hoje em dia é isso, né? A gente está em outro nível de análise, de programa, de publicidade, Então, acho assim, a gente tem que saber muito aonde a gente está pisando, sabe? A gente não se dá conta que é fácil puxar o mouse, o trackpad e falar assim, vou assistir esse vídeo dos Novos Baianos e tal. Você está alimentando já uma rede. Você está fazendo isso? Ontem eu estava procurando uma ferramenta para o meu ateliê de luteria. Vou pegar um não sei o que lá. Aí eu olhei, cara, um clique que eu dei num site internet, já estou recebendo milhões de publicidade, compra essa ferramenta, compra essa... Então, assim, isso daí, a minha mulher que está do lado fazendo outra coisa, ela não recebe coisa de ferramenta. Então, a galera quer afunilar, achar o público-alvo, e eu imagino que pra gente que é músico, é a mesma coisa, entendeu? Eu não quero que o cara... Aquele lá é fantástico. Assim, porque no fundo, daqui a pouquinho, aquela assessoria de imprensa, tudo isso, a gente vai chegar no nosso público muito mais rapidamente, de um jeito muito mais direto, muito mais legal. Eu estou fazendo tudo isso, exatamente para mim, por exemplo, esse disco, por exemplo, eu já fiz tudo isso antes da assessoria de imprensa, antes de assinar o contrato, eu já tinha fechado todos os crowdfunding, a capa, tudo eu tinha feito tudo sozinho, fidelizado já essa galera. Eu fiz o show um mês atrás, estava lotado, casa fechada, portas fechadas, porque eu já tinha feito a coisa toda, comprou antes. E o disco, incrível que pareça, que a gente está falando, a assessora de imprensa conseguiu os artigos depois do dia do lançamento. O lançamento estava lotado, mas não é porque saíram os artigos, as pessoas ficaram sabendo quem é o Fernando Del Papa e foram no show. Não, eu fiz o show de lançamento e depois do show de lançamento que saíram os artigos. Então, quem sabe se eu fizer agora um segundo show, eu vou colher tudo que eu trabalhei sozinho, claro, mais do que a assessora de imprensa fez. Claro, muito legal. Cara, você está de parabéns. Eu já sabia que você era um cara que mexia a bunda, mas agora você, show de bola. Que legal, muito feliz. A gente você precisa buscar sua filha daqui a pouco. Então, a gente vai... tem duas coisas que eu queria... A gente tem ainda um tempinho? Claro, bora lá. Tá. Duas coisas que eu queria muito que você falasse. Os músicos aqui têm essa fantasia de ir para a Europa. Muitas vezes o cara não está conseguindo fazer um show no Brasil e falar, minha música é para fora. Eu batalho com isso, gente, o francês ele tem o mesmo, as orelhas são as mesmas, tá? A cor é um pouco diferente, são meio vermelho e tudo, mas a frase é a mesma. Assim. O que você acha assim, desse papo aí dos brasileiros falar, eu não faço sucesso aqui, então eu vou chegar lá e vou fazer sucesso. Você demorou uns 15 anos, né, para poder, e até hoje, tipo, você está fazendo um crowdfunding e tudo, e você é um cara que se mexe, e tá... O que você fala aí para esse tipo de gente aí? O que você pensa? É interessante, eu já estou aqui há um tempo, e como a Regina está aqui, eu falei que ela é antena, que todo mundo que chega do Brasil bate na Regina, está acontecendo comigo também. Como eu estou fazendo essas produções, eu recebo e-mail, mas sei lá, 50 e-mails por ano de gente dizendo, Fernando, eu sou amigo do fulano de tal, músico, eu sei que você produz coisas, você não quer programar, eu não tenho nem festival, já tive, já fiz coisas, mas você não quer programar o meu grupo em tal data, eu vou estar aí em 2 dias. Se eu tivesse uma casa de show, acho que eu teria músico brasileiro o ano inteiro, porque todo mundo me liga. Mas as pessoas têm uma viagem na cabeça achando que aqui tem o dinheiro. Não é assim. Não é assim. Para não dizer até que as pessoas no Brasil ganham mais. Tinha época que um amigo meu do Borogodó, que eu citei agora há pouco, estava ganhando mais do que eu ganho num festival de jazz mundial. Porque aqui tem outro sistema, que é a intermitência, tem outro... Um dia a gente pode fazer outro encontro para explicar tudo isso. Você já deve ter contado. Mas aqui a música brasileira pensa assim, música mundial, world music, 10%,
música brasileira 1,3. Então, assim, 100% da música que rola no ouvido dos franceses, a música brasileira ainda é micro. E não é de um dia para o outro que a coisa acontece. As pessoas estão hoje em dia falando de mim, comprando, porque um dia eu toquei com um francês e falaram, pô, mas ele toca cavaquinho, mas ele toca também com um francês, não sei o que lá. Aí outro dia compus uma música. Ah, mas ele compõe, ele não toca só cavaquinho. Ah, mas peraí. Então, assim, eu estou conseguindo colher tudo que eu fiz porque eu fiz isso durante anos, obviamente. Não é só a qualidade musical, não é o virtuosismo musical, como muitos amigos meus que vêm para cá. Mas o cara toca muito bem. Pô, toca muito bem? Eu te faço uma fila de gente que toca bem aqui na França. Aliás, a Paris é a vitrine da música no mundo. Então, assim, como tem uma fila de brasileiros querendo entrar aqui para tocar, tem a fila do pessoal do Dos Senegal. africanos, Tem a fila do dos Senegal, tem a fila cubanos, da Europa, dos americanos. os americanos, todos os jazzmen monstros, estão tudo fazendo fila aqui para poder tocar em Paris. Então, assim, não é assim. Eu acho que esse lance de fidelizar é muito importante, até no Brasil, como a gente está falando. Tanto no Brasil, eu chego no Brasil às vezes, as pessoas, ô Fernando, eu falei, como você me conhece? Ah, o Facebook, porque eu tenho um amigo em comum. É isso que é o nosso público que a gente estava falando, que vai ajudar o crowdfunding, é um amigo do amigo. E às vezes é o contrário. Eu tenho amigos meus que começam a trabalhar do Brasil, o Facebook, e fazer um show que ele vai tocar num botequinho em Paris. O cara começa a fazer a publicidade dele aí do Brasil, dizendo, ó, a minha mulher vai fazer um trabalho em tal lugar em Paris, eu vou com ela de férias, conseguir um boteco para tocar, você está no Brasil, no Facebook, já fazendo a promoção do seu show que vai acontecer em Paris. Porque o amigo do amigo do amigo do amigo, esse lugarzinho vai encher. A segunda vez que você for para Paris, você já vai tocar num lugarzinho melhor, ou vai fazer 2 dias nesse mesmo lugarzinho. O Casuarina, é um grupo de samba do Rio de Janeiro, Boa. do João Cavalcante, que é o meu irmãozão, e todos os músicos, queridos amigos, vieram para cá, dormiam na casa das pessoas. O João dormiu na casa da minha irmã, a gente dormiu na casa... No segundo ano, ralando ainda, tocando nos botecos. No terceiro ano, conseguiram um hotel, terceiro ou quarto ano, e eles queriam que hoje eles tocam a casa cheia aqui. Não é porque eles são famosos no Brasil, é porque eles fizeram isso. Então a gente nem sabe muito bem o que eles fazem no Brasil. Barbatuques ficou na minha casa. Marcelo Preto dormiu na minha casa, o outro dormiu na... Hoje em dia, Barbatuques tem outra importância na música brasileira, na música mundial, um grupo de percussão corporal, mas que veio aqui com muita gente ajudando, entendeu? Não, o Hamilton de Holanda, eu vou falar com o Portinari essa semana. O Hamilton, ele morou em Paris, mas no começo ele foi fazer show sozinho, ele pegava uma banda local, com certeza ele não ganhava 1/10 do cachê que ele ganha hoje, né? Não, ele me chamou para participação na época, exatamente, era um duo, não, era trio, era ele, o Natalino e o na baixo e o Zé Luiz na percussão. Ele me chamou, tipo, 3 shows seguidos para poder participar do show dele, isso é engraçado, sabe? Coisa que, tipo, hoje ele tá no estádio de futebol, sei lá. Ele não, adoro o Hamilton e vou no show dele, a gente se conversa, imagina, é um grande músico que eu super me inspiro também. Mas assim, é isso, a galera tocou encontros e ficou na fila ali e não tem essa, mas o que a gente estava falando é importante, é que o fidelizar um público não é só você escrever um e-mail, ô, fulano de tal, Fernando, produz meu show aí. É tipo você conseguir programar o seu show de São Paulo, por exemplo, ou de outro lugar do Brasil, mas você já começar a vender os ingressos daí. Você está aí no Facebook dizendo, pessoal, vai lá no show, ou amigo do amigo, o show é tal. Ou, olha, vai ouvindo meu vídeo que eu fiz, vai botando... Isso é muito importante, não é só mandar o release. As pessoas no Brasil acham, e acontece muito comigo toda semana, todo mês, é que as pessoas mandam uma coisa padronizada, texto, um vídeo, o áudio, e espera assim. Fernando, tenta vender o show para mim. Porra, nem eu, nem ninguém vai fazer isso para você. Vai atrás, tipo, você tem que fazer, você tem que ligar, você tem que bater o contato, você tem que explicar o porquê, você tem que voltar, refazer o contato, retrabalhar, mostrar um segundo de vídeo, porque o vídeo que o cara mostrou não dá para ver nada, porque tá tudo escuro, então vê um vídeo mais claro. Ou, lindo o seu vídeo com a orquestra sinfônica. Você toca sempre com a orquestra sinfônica, você está vindo para Paris sozinho, não é representativo do que você faz. Todo. Lindo o cara tocando com a orquestra sinfônica. Eu também toquei, mas e aí? Quando eu for fazer o meu show solo, sou eu com o meu cavaquinho, não é eu com a orquestra sinfônica.
Esse tipo de coisa, as pessoas que estão aqui não estão sabendo, não estão aí no Brasil. É importante a pessoa ter esse recuo, ter a distância do próprio projeto. Diquinha, gente. Também ouvi outro dia um podcast assim, de uma mulher que estou seguindo falar como chegar perto dos grandes players do mercado. Primeira coisa, não manda um e-mail tipo, e aí, vai fazer isso para mim? Fala, cara, primeiro se apresenta. Segundo, tenta apresentar uma contrapartida, um negócio que o outro cara vai ganhar também. Tipo, eu acho assim, se eu falo com o Fernando, cara, eu sou super bom na minha cidade, no Brasil, tipo, eu sou o rei do Nordeste. Que tal eu te convidar para você vir em Recife, que você não faz isso todos os dias, aí você poderia me ajudar a fazer um negócio em Paris? Claro. Aí, pô, peraí, já tá mais legal, né? Mas, tipo, e aí? Rola um show em Paris, eu tô aqui 2 dias, daqui a um mês, não vai rolar, amigo, não vai rolar. Não é peraí. Legal. Então, eu ia te pedir quais são as dicas que você daria para um brasileiro que quer chegar lá. Então, é isso aí, se preparar bastante. Eu acho assim, pensar no investimento, né? Você tem que ir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, às vezes 4 vezes. Aí, bom, você é um puta grande. Mas um dia tu vai estar, tipo, você vai botar a França no teu roteiro de show. E aí todo ano tu vai voltar. É complicado? Não é simples, mas como é super legal, né? Nada super legal, é muito simples, normalmente. Não, e tem uma coisa que é muito importante, que assim, não sei se boto isso como a base, mas essa história da comunidade que a gente está comentando, ela é comunidade mundial, não é uma comunidade só do seu bairro. Hoje em dia, a internet, você consegue fidelizar a gente. Eu tenho uma moça que adora minha música há anos, ela mora numa cidade, Rouen, que não é perto daqui, e que dá notícia, toda vez que eu boto uma foto minha, fala, Fernando, linda foto. Eu alimento isso porque primeiro é uma pessoa que a gente conheceu super bacana, mas porque foi um encontro musical, ela teve interesse por aquilo. Então você tem que alimentar essa tua comunidade. Você não pode fazer assim, bacana, o cara vai assistir o meu show, ele é meu fã. Então esse papo de que a assinatura e que a sua autógrafo no disco vale muito, não vale muito, vale muito mais essa relação que você tem com o seu público e alimentar o seu público do que... Então se você está no Brasil, conseguiu vender o seu showzinho em Paris, ótimo, você tem uma data. Não sei se vale a pena você ter 50 datas, porque você vai dividir o seu público. Essa estratégia também é importante fazer, porque as pessoas pensam, já que eu vou estar na Europa, eu vou querer tocar muito. Mas assim, você já não é conhecido. Você quer dividir essas 10 pessoas que você conseguiu em 10 salas diferentes, você vai ter uma pessoa por show. Boa. É melhor você fazer um show, pensar na estratégia total disso. Se você quer vir para a Europa, por exemplo, tem uma garota que está vindo aqui agora, um amigo me apresentou, eu falei, pô, o som dela é bacana, vamos juntos se reunir para poder dar uma força para essa menina. Mas assim, já estavam querendo fazer 3 shows em Paris. Eu falei, pessoal, minha opinião, vamos fazer um show dela legal? Claro. E é a dica que eu queria dar para quem quiser vir para cá. Existe muito brasileiro aqui. É legal tocar para brasileiro. É legal tocar para francês. É legal tocar... Obviamente, quem quer tocar? Quer tocar para todo mundo. Quer vender mais disco, quer ter mais cachê, quer ter tudo. Mas é importante a batalha desse vários tipos de pessoas que podem assistir o seu show. Então, assim, quando você batalhar, não batalha só o primo do primo, é importante essa comunidade, mas é importante você misturar o lado profissional. Por exemplo, se você conseguir tocar numa sala em Paris, tente chamar alguém, um amigo, que faz a programação de um festival, ou um jornalista que você tenta botar a sua música e falar, pô, eu estou tentando apresentar. Porque não adianta você querer só mandar o seu disco, você está no Brasil, para jornalistas na França, porque se você só tem porta fechada, você não vai sair da sua casa. Se você mandar só para música, para selo, porque você quer lançar o seu disco na Europa e todo mundo fechar a porta, você vai continuar na sua casa. Agora, se você tentar fazer esse show que você quer fazer, mas que você tenta um jornalista, você tenta um selo, você tenta um primo longe seu que está morando em Amsterdã, que está a fim de vir para Paris, puxa ele também. Você tem uma dançarina, você tem uma menininha que você, quem sabe, um dia vai sair com ela e fala, pô, vem você também, quem sabe a gente se conhece no show. Tudo isso é importante porque cada um que vai vir assistir o seu show vai trazer um interesse. E quando eu digo interesse, não é interesse só pessoal, mas vai ver a sua música de outra maneira. Isso, e, legal. sobretudo, vai ser uma antena para continuação. Se você quiser voltar o ano seguinte para Paris, você fez esse show, se você tiver numa sala que só tiver 35 brasileiros querendo tomar cerveja e dançar samba, você não vai voltar o ano que vem, você vai ter que começar quase do zero. Se você vai juntar 5 brasileiros que tomam cerveja, 3 que quer azarar a mulher, 2 para o jornalista, sei lá,
cada um vai, essa semente que você está botando nesse lugar, cada um vai crescer de um jeito. Um vai dar uma flor, um vai dar um espinho, um vai dar não sei o que lá. O que você está alimentando é o que você vai receber depois. Então, Muito a Europa legal. tem uma coisa que eu sempre falo, que eu gosto muito, por isso que eu ainda continuo aqui, estou há 16 anos em Paris, não sei ainda quando eu vou voltar, mas eu acho que eu consegui construir a minha coisa bem sólida assim. É por isso que você tem aqui, se você constrói as coisas aos poucos, você consegue. Você vai devagarzinho, você mostra que você é profissional, que você tem essa visão daqui e que você é um bom músico. Se você tem a sua identidade, você consegue o seu lance. Porque se você ficar insistindo só num só público, ou querendo, porque eu quero lançar meu disco, se você conseguir, boa sorte. Mas para mim, como eu digo, é que nem jogador de futebol. Você vai ficar na porta do Barcelona batendo até você virar 60 anos e falar, bom, não dá mais para jogar futebol. Acabou. Acabou. Agora, é um em zilhões que vão entrar naquela porta. Eu acho que você tem que correr por outros lados para você conseguir o que você quer. Entendeu? Muito legal. Tem um exemplo de um grupo assim que deu super certo, que é o exemplo de sucesso para mim, o Snarky Puppy. Eles começaram, o cara foi uma vez na Inglaterra fazer um workshop, dormiu na casa de uns caras que convidaram ele, depois eles chamaram ele para fazer uma outra coisa, depois foi um cara que gostou, que já estava indo numa outra cidade, e hoje em dia, e não é um negócio de tipo, não é um negócio de 40 anos depois você já está com o cabelo branco, a barriga gigante, é tipo um negócio, se você faz direitinho, os caras, tipo, 4 anos, montaram uma carreira inacreditável. Já ganha 2 Grammy e estão com uma, assim, ó, é o grupo do momento. Chegaram no Brasil, lotaram o HSBC, justamente porque aquela batalha de um por um foi tão bem feito que até quando eles chegaram no Brasil já tinha gente gostando. É uma coisa impressionante. Naquele dia tinha o Bobby McFerrin, Snarky Puppy, acho que tinha mais público do Snarky Puppy que do Bobby McFerrin. Ai. Achei inacreditável. Eu falei, uau, o negócio é... Eu lembro também o Rodrigo Amarante, um músico do Los Hermanos, que mora em Los Angeles e tal. Ele toca com uma galera de lá, do americano. E aí eu fiquei sabendo um dia que eles estavam indo para o Brasil, ou foi uma história que ia rolar, que decidiram o público, falou assim, pô, a gente quer trazer esse cara para cá, a gente não consegue, vamos fazer um crowdfunding para trazer esse artista, mas que é um artista muito famoso, não é tipo, não vou trazer sei lá, o Zé das Couve, o fulano de tal. Vamos trazer um cara que tem uma carreira, vamos trazer o Lenny Kravitz. Vamos trazer o Lenny Kravitz no Brasil? Vamos. Cara, os caras conversaram com a galera, se a gente conseguir fazer, chamou um público, os caras criaram, fecharam uma sala e conseguiram trazer um artista. Então, assim, não é só o artista que aproveita dessas plataformas. Às vezes, até um produtor, um novo produtor que fala assim, peraí, eu aposto nesses artistas aqui, ou não, peraí, eu vou fazer um vídeo. Eu estou saindo de uma escola de cinema, eu quero fazer um videoclipe desse menino que ninguém nem conhece, mas eu quero fazer isso. E quem pode entrar nesse projeto pode ser também eu estou falando desde agora, do começo desse encontro de um músico que está atrás do seu instrumento tentando fazer. Mas e o outro que está saindo da escola Claro. de produção e quer fazer? Ele tem que fazer também. O cara que está saindo da escola de cinema, ele tem que estar com a mesma visão. Eu tenho amigos que escrevem livros que estão com essa visão. Tem gente que eu acho que fotógrafo. Hoje em dia é bom para tudo, gente. Até se você tem uma loja de sapato, eu te aconselho a fazer isso também, porque vai ter um negócio diferenciado. Bom, cara, putz, muito legal, muito legal. 1h20. Vamos lá que tem alguém para buscar na creche. Tem creche. Conseguir um lugar em creche em Paris, isso é incrível. Muito legal. Então, peraí, vamos, antes de... Bom, primeiro, parabéns, cara. Adorei esse papo. A gente tem que se mexer. Não suja a mão, né? Você pode vender, você editar, fazer crowdfunding. E assim, se você não aprende isso, você vai ficar sentado. Eu não gosto disso. Então, é para isso que eu faço tudo isso. Como que a gente acompanha teu trabalho, teu site, tua página, teu disco? Onde que a gente vê isso? Por favor, deixa esse recado aí. Cara, eu tenho um site com esse duplo nome aí, esse nome Fernando Del Papa, que está lançando agora o projeto, e o Fernando Cavaco, sem o Do, né? Fernando Dodô Cavaco, não. Fernando Cavaco. Tá. São 2 sites, fernandocavaco.com ou fernandodelpapa.com, vai cair no mesmo site, que tem as minhas notícias, os shows, os vídeos, para quem quiser ouvir, tal. E o disco chama Eu Também, o novo disco que está saindo agora. Então, quem quiser
botar Fernando, eu também, vai cair nele, sem dúvida. Fernando Del Papa. E o Facebook, claro, que é sempre também o lado que a gente pode bater papo, fazer encontros. Quem quiser perguntar coisa ou quiser vir tocar em Paris, pode. Não, exatamente. Todo mundo que quer tocar no teu festival, no teu clube, né? Participação do Gustavo Lima. Cara, você tá a cara do Gustavo Lima? O que é isso? Bota o cabelo assim, ó, você vai estar a cara do Gustavo Lima. Pô, quem sabe? Quem sabe? Se eu pegar um pouquinho da conta dele, do que tiver dinheiro na conta dele, eu tô reclamando, não. Legal, né? E uma outra coisa também para falar, gente, eu ia dizer, não tem Le Rouennais na França, né? Mas tem outras coisas. Eu ia dizer, dá para sobreviver sem Le Rouennais, mas a França é legal, né? Também. Mas... Tem aquele seguro de trabalho para artista, que é uma coisa bacana. Não tem edital do jeito que a gente tem no Brasil, mas tem umas outras coisas legais, né? Mas a gente tem acesso, A gente tem acesso. O músico pode querer, sabe, sentar na cadeira, botar a bunda e escrever um projeto. Consegue. Um amigo meu agora conseguiu 8 mil euros, sentou a bunda na cadeira, conseguiu 8 mil euros para fazer o disco dele, uma parte do disco. Então, assim, tem também, não é só as grandes gravadoras e grandes estruturas que conseguem. É um outro jeito de pensar, mas claro, nunca chega assim se você está sentado na frente da TV, né? Aquele lá não chega sozinho, vai ter que escrever, vai ter que escrever. Pô, vai ter que fazer planilha, vai ter que fazer planilha. Putz, não dá. Ninguém vai te dar dinheiro se você não mostra por que você vai pedir esse dinheiro. Bom, legal, Fernando, adorei o papo, cara. Valeu, mano. Muito obrigado. Me dá um toque aí quando você vem no Brasil. E eu estou em Paris em dezembro. A gente vai Olimpiar na noite TSF com o Trio Corrente. Ai, que maneiro! Vai ser muito legal. Parabéns, pô, Olimpiar, para quem não sabe, o que ele nunca ouviu falar, é uma super referência, uma casa muito maneira. A gente tocou com o Fubá lá com o Salif Keita também há anos atrás. Uau. Mas assim, uma das casas mais importantes da França. E voa, bacana, hein? Trio Corrente, parabéns. Obrigado. Trabalha. Um abração, cara. Muito obrigado. Falou, mano, um abraço. Até.